Alô, irmãos, graças a Deus. Deus está aqui, Ele é poderoso. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, também para o meu coração, para a nossa meditação espiritual. Quero falar sobre as bases que a igreja tem, as bases que a igreja tem, as nossas doutrinas que nós temos que confiar e aguardar até a vinda de Jesus Cristo. A primeira base que eu quero falar é sobre a ressurreição de Cristo. Você sabe que diz o livro de São Mateus que mataram Jesus Cristo depois de morto, a carne dele, o corpo dele, levaram ele e sepultaram. E esse lugar do sepultamento de Jesus Cristo é uma sepultura que foi doado por José de Arimateia. José de Arimateia era um político da época e ele tinha se convertido ao Evangelho, então cedeu ali a sepultura para Jesus Cristo. Foi ele que foi lá pedir a Pilatos para que entregasse o corpo de Jesus Cristo. Então enrolaram Jesus Cristo no lençol e colocaram ali naquele sepulcro, era uma pedra, foi uma gruta, uma caverna que foi aberta ali, esculpida naquela pedra. E colocaram Jesus ali. E depois de 3 dias, como diz a palavra de Deus, como disse o próprio Jesus Cristo, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Mas antes dele ressuscitar, aconteceu um fenômeno. Esse fenômeno é que a terra tremeu, a noite chegou, ou seja, o sol se recolheu e o véu do templo se rasgou. E o centurião que estava dentro daquele templo, ele disse assim: a pessoa que nós matamos, o homem que nós matamos, realmente era o Filho de Deus. Então aquele centurião, o que é o centurião, pastor Ananias? Era um homem que tinha a responsabilidade de comandar 100 homens do exército de Roma. Então ele era chamado de centurião. E esse centurião era um homem que estava dentro do templo. E quando o véu se rasgou, ele disse: esse realmente era o Filho de Deus. Agora, a palavra de Deus vai dizer que Maria, ela vai ao sepulcro. E ao se aproximar do sepulcro, ela observa que a pedra está fora do lugar. Porque quando colocaram o corpo de Jesus Cristo ali dentro, eles colocaram uma pedra, lacraram a porta do sepulcro com uma pedra. E a pedra estava fora do lugar. E Maria, ela não entrou. Ela foi na casa de Pedro, chamou Pedro, e Pedro foi junto com Maria. Pedro entrou no sepulcro, Maria ficou lá de fora, e ele ali olhou e observou ali que só estava ali os lençóis. O corpo de Jesus Cristo não estava mais ali. Ele saiu do sepulcro e disse: Maria, o corpo de Jesus não está aí dentro. E ela ficou chorando. Maria chorou, e até que ela resolveu entrar no sepulcro. E quando Maria, ela entrou no sepulcro, ela observou, ela teve uma visão. A visão que ela teve foi que ela viu 2 anjos ali, que estavam assentados na cama de Jesus Cristo. Um estava na cabeceira, outro estava nos pés. E um deles perguntaram assim: que faz tu aqui, Maria? E ela disse assim: eu vim buscar o meu mestre. E aqueles anjos disseram: ele já ressuscitou, ele não está mais aqui entre nós, ele já ressuscitou. E Maria agora, ela sai do sepulcro. E ao sair do sepulcro, o que acontece? Ela vê um homem que aparentemente, na visão carnal dela, era o jardineiro. Ela não tinha conhecido que ainda era Jesus Cristo. E quando ela disse assim, ela chamou o jardineiro: ô moço, aonde puseram o corpo do meu filho? E agora Jesus Cristo se apresenta para ela e diz assim: Maria, sou eu, Maria. E quando ela observa, ela dá um grito e diz assim: Rabone, aleluia.
E Jesus Cristo diz para ela: vai, avisa os meus irmãos para se reunirem, porque eu irei ter com eles. Então, o que eu quero falar em cima desta palavra, meus queridos irmãos, é que a base da igreja, a base da nossa fé é a ressurreição de Jesus Cristo. Nós precisamos crer nisso, você precisa crer nisso, que o teu Jesus ressuscitou, o teu Jesus está vivo. Se você for na sepultura de muitos líderes de religiões que passaram aqui na terra, você vai ver uma palavra escrita lá no cabeçalho da sepultura: fulano de tal jaz aqui. Quer ver uma coisa? Se você for na sepultura do fundador da reencarnação, chamado Allan Kardec, se você for na sepultura do Allan Kardec, que fundou a reencarnação, a religião da reencarnação, você vai encontrar lá: Allan Kardec jaz aqui. Jaz quer dizer, já está aqui. Os seus ossos, seus restos mortais, jaz aqui, já está aqui. Se você for na sepultura do Buda, você vai encontrar lá: o Buda jaz aqui, ou já está aqui. Se você for na sepultura de Maomé, de outros aí, você vai encontrar esta palavra. Mas se você for na sepultura de Jesus Cristo, você vai encontrar lá com letras hebraicas, escrito em inglês, em várias línguas, escrito desta maneira: Jesus Cristo, o Nazareno, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Então, a ressurreição é a base da nossa fé. A ressurreição é a base da igreja. Nós temos que crer. Quando você levantar de manhã, você tem que falar para o seu homem interior desta maneira: o meu Jesus está vivo. Você tem que olhar para o seu problema, para as suas dificuldades, para as suas adversidades, falar desta maneira: o meu Jesus está vivo, ele já ressuscitou, ele não está na sepultura, ele está vivo. Por quê? É a base da tua fé. É no que você tem que crer, é no que você tem que confiar. Quer ver outra base da igreja muito forte? É o retorno dele. A primeira base, que ele ressuscitou. A segunda base é que ele retornará para buscar a sua igreja. Se você pegar o texto de 1 Coríntios, no capítulo de número 15, versículo 52, você vai encontrar escrito assim: não abrir e fechar de olhos, antes que soe a última trombeta, porque a primeira trombeta soará ou tocará, e os mortos ressuscitarão, e nós que estamos vivos, nós seremos arrebatados, num abrir e fechar de olhos. Então, esta é a segunda base da nossa fé, é que Jesus Cristo voltará para nos levar, para nós morarmos com Ele. A Bíblia ainda diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que nós havemos de ser, porque sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. No retorno de Jesus Cristo, você vai ver Ele face a face, você vai cear com Ele, você vai se assentar à mesa e você vai cear com Ele, porque é a base da nossa fé. A qualquer momento, Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. A Bíblia chega a dizer no livro de São Mateus 25, o Sermão da Montanha, que estarão dois na cama, um será tomado e outro será deixado. Estarão dois no campo trabalhando no moinho, um
será deixado e outro será arrebatado. E você que está no telhado, não desça. Nesse dia, ai das grávidas, porque nesse dia é o dia do retorno, do arrebatamento da igreja. Então, duas bases da igreja, eu poderia citar aqui outras bases, mas para o vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar essas duas bases. A primeira base, Jesus Cristo ressuscitou, a base da nossa fé. A segunda base é o retorno dele, que vai nos levar para morar com ele. Meu irmão e minha irmã, no nome de Jesus Cristo, não troque a sua fé por nada. Não troque a sua fé por nada, porque quando Jesus Cristo vier, ele vai te receber como filho. E a palavra de Deus diz: não toqueis em coisas imundas, não coloqueis diante dos vossos olhos coisas imundas, porque eu serei para vocês como Deus, e vocês serão para mim como filhos e nações eleitas. Receba esta palavra no teu coração, no nome de Jesus Cristo. A nossa base é a ressurreição de Cristo. A segunda base é o retorno de Jesus Cristo para nos levar para morar com Ele. Amém? Graça e paz da parte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor.